A graça e a paz, pastor Luiz Roberto, dando continuidade ao nosso estudo do Pentateuco. Nós vamos hoje adentrar dentro da genealogia de Sem. Por que a genealogia de Sem? Porque é o primogênito de Noé. E foi através de Sem que Deus separou para dar continuidade na sua genealogia até chegar em Jesus. Então, no capítulo 11, a partir do verso 10 até o 32, nós vamos ver ali essa genealogia de Sem, tá? De onde origina-se Naor, que é pai de Tera, pai de Abraão. Então, agora no capítulo 12, nós vamos ver o chamado de Deus para Abrão, né? Primeiro era Abrão, depois Abrão se tornou Abraão. Mas o Senhor o chamou para que através dele se fizesse ali uma grande nação. E essa nação grande e abençoada, né, ela seria através de Abrão, não era apenas uma grande nação no tamanho, mas uma grande nação de poder, né, de glória, de bênção de Deus. Grande e abençoada. Então, nele também, em Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. Não só uma grande nação, um estado ou um país, mas através de Abrão também, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então Deus começa a trabalhar nessa direção através de Noé, após o dilúvio, e vem através do seu filho Sem, né, que eram 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, mas é da descendência de Sem que as coisas começam a acontecer. Então aí Deus faz uma aliança com Abrão, tá? Essa aliança Deus fez com Abrão para que todas essas coisas acontecessem a partir dele, a qual se cumpriria na sua 4ª geração. Então, esses relatos nós vamos estar acompanhando ali no capítulo 12 de Gênesis. Quando nós chegamos no capítulo 21, temos o nascimento de Isaque. E no capítulo 25, do verso 19 até o 26, nós vemos ali a descendência de Isaque. Jacó, o herdeiro da promessa, que seria o filho de Isaque. Isaque, então, abençoa Jacó. Isso em Gênesis 27, capítulo 27, do verso 28 e 29, que nós vamos ler agora. Gênesis 28, aliás, Gênesis 27, do capítulo 28. Gênesis 27, 28 diz assim: Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, a fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos
e nações te reverenciem. Sê o Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem diante de ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Então, essa palavra de Deus para Isaque, uma palavra muito forte, já dá uma declaração de Deus que Deus seria, como sempre foi, né, antes dele, e seria também com Isaque. Deus está falando para Isaque que ele teria que confiar no Senhor, porque Isaque fazia parte da promessa. Então, Deus vem cumprindo, né, depois de Noé, através de Abraão, através de Isaque, vem cumprindo aquilo que ele determinou já para que chegassem até a graça. Então, Isaque, ele depois tem também a sua família, a sua descendência. E Deus escolhe Jacó para a continuação da descendência anterior. E Isaque, então, tem ali a descendência dele caminhando com Deus, direcionando todas as coisas através de Jacó. Gênesis 27, capítulo 28 e 29, conforme nós lemos. Em Gênesis 48, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 48. Nós vamos ver que Jacó abençoa José e seus filhos. A partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Israel a José. Israel foi um nome dado que substituiu o nome de Jacó. Jacó passa a ser chamado Israel. Deus assim o faz. Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, que é em Efraim, na sua mão direita, e à esquerda de Israel a Manassés, na sua esquerda, e à direita de Israel, e fê-los chegar até ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Então veja bem, Manassés era o primogênito, mas Deus dá a bênção para Efraim. Tá? Então Deus sempre trabalha numa situação que às vezes surpreende a nós, quando nós pensamos que é aquele, ou que é desse jeito, ou que é daquela maneira. Deus já tem em si preparado aquilo que já está determinado. Então não adianta, às vezes, mas é o primogênito. Não é por ser o primogênito. É porque Deus precisa trabalhar com aquele que Ele quer trabalhar. Com aquele que Ele sabe que vai dar os frutos necessários. Ok? Então,
Jacó abençoa José e seus filhos, seus 2 filhos, Efraim e Manassés. No capítulo 49, Jacó profere as bênçãos proféticas para cada um dos seus 12 filhos e as suas 12 tribos, consequentemente. Então, esse capítulo 49 de Gênesis é muito interessante, muito importante que nós leiamos ele com calma para vermos ali todas as tribos de Israel, todos os 12 filhos de Israel, de Jacó, que se tornou Israel. Israel, antes de morrer, ele profere as bênçãos para cada um deles, um de cada vez. Então, ali nós vamos ver as 12 tribos de Israel recebendo as bênçãos de Jacó, que se tornou Israel. Então Jacó chamou a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Então a bênção de Israel era uma bênção profética para cada um deles, porque a bênção era determinada para se fazer cumprir e prepará-los para aquilo que estava por vir e que realmente viria e que aconteceria. Então, Israel estava já orientando a cada um deles, direcionando a cada um deles, fazendo cada um saber por onde caminhar, o que fazer, como se comportar, e saber que cada um deles tinha uma bênção específica para si. Então, eles foram, um de cada vez, abençoados. E ali Israel ia proferindo as bênçãos. Ali Israel ia proferindo os acontecimentos futuros. Ali Israel ia dando a eles também a demonstração de cada um para a capacidade que cada um teria, que já tinha e teria mais à frente também. Então Israel fez isso porque estava já preparando o ambiente para que eles continuassem, para que eles crescessem, para que eles desenvolvessem, para que eles fossem prósperos naquilo que eles viessem a fazer. Então, antes da morte de Jacó, Jacó abençoa os seus filhos, e faz, então, essa bênção profética para cada um deles. E depois que isso acontece, Jacó, então, o Senhor recolhe, e também nós vamos ver que Gênesis termina com a morte de José. Aí, nós vamos entrar agora no livro de Êxodo. Êxodo, na próxima aula, nós vamos estar adentrando no livro de Êxodo para ver ali Jacó, todos os seus descendentes entrando no Egito. Então, essa parte é uma parte que nós vamos agora adentrar nela, na próxima aula. Tá? Nós vamos terminar agora, então, o livro de Gênesis e vamos dar continuidade depois
ao livro de Êxodo. Tá? Então, esse vídeo ele ficou um pouquinho mais curto, mas acontece que a gente vai cessar aqui, por quê? Porque nós estamos fechando o livro de Gênesis, ok? E na próxima aula nós vamos abrir em Êxodo, e aí nós vamos dar continuação no nosso estudo de Pentateuco. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Fique conosco e que vocês continuem ali olhando, né, mais de uma vez as aulas. As aulas a gente tenta simplificar o máximo possível para que haja um bom entendimento, né, para que não fique uma coisa assim muito complicada na cabeça das pessoas. E quando você assiste a aula e você vai acompanhando na Bíblia, né, porque a gente no vídeo a gente vai falando rápido, mas se você pegar a Bíblia e ir acompanhando o estudo que está sendo falado ali, os capítulos, né, os acontecimentos, então você vai colher mais informações a respeito desse ensino. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus e até a próxima aula.